E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio de First Down, mais um resumão da NFL, e hoje a gente vai falar de semana 9. Se você está se perguntando o que é isso que eu estou vestindo, daqui a pouco, logo depois de gravar esse vídeo, eu tenho um jogo de flag football, o primeiro jogo dos playoffs, então eu já estou pronto, já estou preparado para assim que eu terminar, já correr e de uniforme completo. Tudo aqui. Segundo, a promoção do Super Bowl tá acabando. Faltam só 12 dias se você tá assistindo esse vídeo no dia que saiu, na terça-feira. Então, se você ainda não tá participando por completo, ou seja, se você já fez o quiz e não mandou a foto, ou vice-versa, vai lá, completa a sua participação, que tá quase chegando a hora de escolher essas 10 melhores fotos. E essa semana tá muito especial, porque vai ter vídeo hoje, amanhã, quinta-feira e sexta-feira. Isso mesmo, 4 dias de vídeo direto aqui no canal. A gente não para, então já desce a barrinha aí, se inscreve no canal para você não perder nenhuma dessas novidades. Semana 9 da NFL, vamos que vamos! Como sempre, vamos começar falando do Thursday Night Football, o primeiro jogo da semana, que na semana 9 foi entre os Falcons e os Buccaneers. O time de casa abriu o placar numa jogada improvisada entre o quarterback, o Jameis Winston, e o wide receiver Mike Evans, que já provaram ter uma química pra lá de boa. Mas na campanha seguinte, Matt Ryan, que teve mais um jogo espetacular com 344 jardas e 4 touchdowns, arremessou esse aqui de 32 jardas pro Levin Toilolo. No começo do segundo tempo, Atlanta ampliou a vantagem com o touchdown do Austin Hooper, e depois da defesa segurar o ataque dos Buccaneers, Julio Jones fez isso aqui. Os Bucs até chegaram a ameaçar uma virada, mas não adiantou muito. Destaque para essa recepção maravilhosa do Mike Evans, usando somente uma mão, tudo bem que tomou uma porrada depois, e também para essa jogada perigosa do Jameis Winston já no fim do jogo, com o jogo praticamente perdido, tentando converter 2 pontos, um pouco desnecessário esse risco que ele correu. Vitória muito importante para o time de Atlanta, que agora abre boa vantagem sobre o rival na NFC South. E quem ficou isolado na segunda posição dessa divisão agora foi o New Orleans Saints, que ganhou do San Francisco 49ers fora de casa. Mais um ótimo jogo do Drew Brees com 323 jardas, 3 touchdowns, 2 deles para o Michael Thomas, cria de onde? De Ohio State, que aliás eu não sei como ele conseguiu segurar essa bola aqui para garantir 6 pontos para o time de Nova Orleans. Os 49ers, por outro lado, seguem sendo o segundo pior time da NFL. E eles só são o segundo pior time porque o meu Brownzão da massa perdeu mais um. Mas pra ser bem sincero, esse jogo não surpreendeu ninguém, né? O Zeke Elliott, que é o melhor running back da liga, que é o com mais jardas, massacrou a pior defesa contra o jogo terrestre da NFL. O calouro teve 92 jardas no chão e 2 touchdowns. Outro jogador de Dallas que teve um jogão foi o tight end Jason Witten. Ele teve 134 jardas e 1 touchdown. Agora o Dak Prescott fez a festa contra a Red Zone Defense dos Browns. Red Zone, se você não sabe, são aquelas últimas 20 jardas do campo. De 0 a 20, aquilo se chama Red Zone. E a defesa dos Browns nessa área foi realmente terrível. 2 dos 3 touchdowns lançados pelo calouro foram recebidos completamente livres de marcação dentro da endzone. Realmente está difícil ver uma vitória para Cleveland nesse ano. Os Cowboys seguem firmes na liderança da NFC East, Cleveland eu nem comento. A NFC East que teve um confronto importantíssimo de divisão nessa última semana entre os New York Giants e os Philadelphia Eagles. Bom jogo do Eli Manning, lançando para 257 jardas, 4 touchdowns, mas ele também teve 2 interceptações. E ótimo jogo do Odell Beckham Jr., que mesmo com um número de jardas baixo, conseguiu só 46, teve 2 touchdowns cruciais para o time de casa. Os Eagles passam para a última posição da sua divisão, agora com 2 derrotas seguidas. Um jogo que me surpreendeu muito essa semana foi o duelo de divisão entre os Steelers e os Ravens. Com o Big Ben voltando de lesão, eu imaginei que o time de Pittsburgh ia conseguir produzir mais no ataque, só que não foi bem assim. Logo antes de acabar o primeiro quarto, Joe Flacco encontrou o Mike Wallace, que conseguiu correr o campo inteiro, fazendo um touchdown de 95 jardas, abrindo o placar para o time de casa. Depois dos Ravens ampliarem a vantagem com um field goal no segundo quarto e outro no terceiro quarto, os Steelers estavam preparados para devolver a bola já no quarto quarto com um punt. Só que esse punt foi bloqueado e retornado para touchdown. Depois de uma conversão de 2 pontos bem sucedida, o time de casa abriu 21 pontos. Mas o Big Ben não podia voltar para casa assim. Ele encontrou o Antonio Brown para um touchdown e ainda correu para outro, diminuindo a diferença só para 7 pontos. Mas aí, na hora do onside kick, o Chris Boswell fez isso aí. Inexplicável. Vitória dos Ravens, que agora tomam a primeira posição da AFC North. O jogo objetivamente mais frustrante dessa rodada aconteceu entre os Lions e os Vikings, e eu vou explicar por quê. O time de Detroit saiu na frente com esse touchdown do Anquan Boldin,
E os Vikings tiveram a chance de empatar depois do Kyle Rudolph receber essa bola dentro da endzone, mas o Blair Walsh... Frustração número 1. Aí, faltando 17 segundos para terminar o jogo, os Vikings fazem um touchdown. E sim, se você está se perguntando se isso foi realmente um touchdown, não um fumble, foi um touchdown, valeu os 6 pontos, porque ele tinha a posse de bola ao cruzar a linha da endzone. O que acontece logo depois de qualquer parte da bola passar de qualquer parte da linha, quer dizer, passar da frente da linha, né? É touchdown, o que acontece depois não importa. Aí os Lions começam a próxima campanha, lembra, com 17 segundos só, nenhum timeout, na sua linha de 33 jardas. Ou seja, a única maneira deles pararem o relógio é recebendo a bola e saindo de campo, ou com um passe incompleto. Bom, o Matthew Stafford acaba acertando um passe certeiro no meio do campo, o time inteiro corre para fazer um spike na bola, isso é quando você recebe o snap e joga ela no chão diretamente, só para parar o relógio. E aí vem o Matt Prater, o kicker, e acerta um chute de 58 jardas para empatar o jogo e levar para prorrogação. Frustração de número 2. Bom, na prorrogação, o Golden Tate deu esse lindo drible aí e conseguiu chegar na endzone, ganhando o jogo para os Detroit Lions. Frustração de número 3 para um time que agora perdeu 3 seguidas. San Diego Chargers e Tennessee Titans foi um jogo sem muita emoção. Os Chargers saíram na frente, só que os Tennessee Titans foram buscar. Mas 2 turnovers gigantes já no fim do jogo, um fumble do Marcus Mariota e outra interceptação, os 2 retornados para touchdown, garantiram a vitória ao time de casa, que agora parece que está aprendendo a segurar o resultado no último quarto do jogo. Os Chargers seguem na última posição da sua divisão e os Titans caem agora para a 3ª posição. Miami Dolphins e New York Jets se enfrentaram em Miami num jogo que terminou com um placar bastante apertado. Os Jets saíram na frente, mas quem fez o primeiro touchdown do jogo foi o Jay Ajayi, running back dos Miami Dolphins. Aí o Matt Forte, running back dos New York Jets, foi lá e falou: Jay, você não vai ser o único a fazer touchdown nesse jogo. E deixou o dele também. O Brandon Marshall não teve nenhum touchdown, nem muitas jardas, mas se destacou por essa recepção aqui incrível, com uma mão só, no meio do campo, entre defensores. Mas o Fitzpatrick encontrou o Jalen Marshall na endzone, cria de Ohio State, para virar o jogo para os visitantes. Só que Miami riu por último, fazendo o último touchdown do jogo, num retorno de kickoff do Kenyon Drake. Foi a 3ª vitória seguida dos Dolphins. Os Jets, com 3 vitórias e 6 derrotas, se afundam no AFC East. O jogo entre os Panthers e os Rams também não foi nada demais. Destaques apenas para o Greg Olsen, que fez esse touchdown, recebendo um foguete do Cam Newton. Essa interceptação aqui do Thomas Davis Sr., um dos melhores linebackers da liga. E também esse drop incrível do Lance Hendricks dentro da end zone, que poderia ter mudado o placar por completo. O jogo que fechou o domingo de NFL da semana 9 foi o duelo de divisão entre os Raiders e os Broncos, que terminou com vitória do time de casa. Destaque para o Latavius Murray, running back dos Raiders, que teve 114 jardas terrestres e 3 touchdowns. Os Oakland Raiders agora sentam no topo da AFC West sozinhos, enquanto os Broncos caíram para a 3ª posição. Bom, parece que eu não mudei nada, mas agora acabou o Monday Night Football, eu voltei do meu jogo de futebol americano, né, do Flag Football. A gente infelizmente perdeu, 12-0, foi eliminado dos playoffs, mas tudo tranquilo, jogando com amigos, sempre se divertindo. Sobre esse Monday Night Football entre os Seahawks e os Bills, eu gosto de fazer uma analogia. Pra mim, foi como se 2 lutadores estivessem lutando no UFC, ou qualquer tipo de luta, né, boxe, qualquer coisa, e não estivessem se defendendo. Tipo, pá, 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 pá. Porque durante muito tempo as defesas não conseguiram fazer nada durante o jogo. Até no final, no quarto, que os Bills conseguiram parar o ataque de Seattle, dando uma chance ao time de Buffalo, né, a fazer o touchdown para ganhar o jogo, e também a grande defesa de Seattle, que não jogou muito bem, mas conseguiu não deixar esse último touchdown acontecer. Bom, surpresa da rodada. A maior delas, com certeza, foi a vitória dos Colts contra os Green Bay Packers no Lambeau Field. O jogo já começou de cara com o Jordan Todman retornando um kickoff para touchdown. Destaque para o Frank Gore, que teve 2 touchdowns, para essa recepção incrível do Jordy Nelson dentro da end zone, e também para esse lance super importante já no fim do jogo, do Andrew Luck, que conseguiu fugir de um sack e completar esse passe, garantindo a vitória dos Colts. E o não me diga da rodada vai para o jogo entre o Kansas City Chiefs e os Jacksonville Jaguars. Como eu tinha palpitado, deu Chiefs, só que o placar não foi tão elástico quanto eu tinha imaginado, mas isso é porque o quarterback titular Alex Smith não jogou.
O touchdown terrestre dessa rodada vai para o Ezekiel Elliott, que se esticou todo para chegar no pylon, no cantinho, para garantir 6 pontos para o time de Dallas. E o touchdown aéreo vocês já viram, mas eu vou mostrar de novo, que foi uma beleza absurda, a melhor jogada dessa rodada, talvez, que foi o touchdown do Julio Jones, mantendo os 2 pés com um controle incrível, uma coordenação motora absurda dentro de campo, fazendo o touchdown para os Atlanta Falcons. Bom, é isso de resumão da semana 9 da NFL. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí embaixo. Não se esquece de se inscrever. Lembra que vão ter vídeos 4 dias seguidos agora, então se inscreve para você saber assim que eles saírem. O que mais? Eu espero vocês na semana que vem para falar de resumão da semana 10. Um abraço e até lá. Valeu!